Olá, essa gravação que você vai ver agora é de uma reunião que aconteceu no dia 29 de junho de 2022. A gente conversou sobre a seção 3 do capítulo 20, que é o pecado como ajustamento. Nós conversamos muito a respeito de como a gente pode escapar mesmo dessas armadilhas que a nossa própria mente, a parte egóica faz com a gente. Nós esperamos que isso ajude você a compreender um pouco mais toda essa dinâmica que um curso em milagres nos explica. E se isso acontecer, por favor, ajude a gente a divulgar essas ideias, a divulgar essa mensagem, dando um like, fazendo um comentário e se inscrevendo no canal. Isso nos ajuda muito e nós agradecemos. Olá, gente, boa noite. Estamos aqui novamente reunidos para conversarmos um pouquinho sobre um curso em milagres. Agradeço muitíssimo a presença de vocês e essa troca que a gente pode ter aqui. E hoje nós escolhemos esse pedacinho aí, né, do capítulo 20, né, a seção 3, e aí eu não sei se alguém já conseguiu separar alguma coisa, conseguiu ler um pouquinho, separar alguma coisa, porque eu separei, não é? Eu dei uma grifada aqui no PDF, tá? Mas, Flora, Sim, quer falar para mim? Quer falar para gente? sim, é o parágrafo 2. Isso, pode falar. E é por inteiro mesmo, o parágrafo 2. Aham. Os ajustamentos de qualquer espécie são do ego, Bom, vamos pois o parar aí ego. só um minuto, Flora. Tá, Você vai falando, eu vou parando, tá? tá Vamos bom, falar tá assim, ó. bom. Claro que são só do ego o ajustamento. No céu ou na unicidade perfeita ou Deus, nada muda, né? Tá bom? Então, ajustamentos são algum tipo de mudança, então são sempre do ego, ok? Que mais? Por favor. Aí eu vou te interrompendo, tá? Pois o ego acredita fixamente que todos os relacionamentos dependem de ajustamentos, que fazem deles o que ele quer que sejam. Joia. Então vamos lá. Ó, sempre, né? Sempre o ego vai precisar de um ajustamento, certo? Por quê? Vejam, vamos só brincar de pensar nos nossos relacionamentos, tá? A gente tem é, uma necessidade, não é? De ficar pensando no que o outro está pensando, no que o outro está querendo, no que. Então, e nós vamos sempre nos ajustando, todo mundo faz isso, tá bom? Não é eu ou você ou alguém. Então, o que ele faz? Mantém, né, esses relacionamentos, os nossos relacionamentos todos, mantém de uma forma que a gente depende um do outro. E às vezes não é uma dependência do jeito que a gente pensa aqui no mundo, assim, por exemplo, financeira ou, né, ou de carência de amor, mas é uma carência até de saber, assim, de precisar da aprovação, não é? Então, tudo isso são esses ajustamentos, e eles têm que acontecer enquanto a gente se percebe esse ser individual, ok? Então, aí eu percebo outro, e como eu estou vendo outro, eu tenho sempre um senão, ou para ver, ou aí eu preciso da aprovação, preciso, etc. Um monte de coisa, tá bom? Vocês podem me interrompendo também, ok, meninos? Tá? Todo mundo vai ajudando a gente, porque todo mundo vai. Cada dúvida de cada pessoa é de todo mundo. O que mais, Flora? E isso seria, eu imaginei mais ou menos algo assim, na questão da gente ter que sempre, essa que veio para mim o especialismo, né? Sim, Da gente ter que espelhar para o outro tudo na imaginação, o que a gente acha que o outro quer da gente, e automaticamente a gente também está nesse escambo do que eu quero do outro. Então sim, fica nessa troca, e às vezes é muito isso. sutil. A gente está super verdadeiro, papapá. Não, mas tem subtendido umas intenções obscuras ali, e todo relacionamento tem, não adianta a gente
aqui no ego, no mundo do ego, divide os psicólogos, né? Ah, não, mas tem coisa que é. Não, eu sinto que é sempre subtendido, sempre tem. A gente sempre esconde da gente, no fundo, a nossa intenção em relação ao outro, né? E Isso, é tem a importante ver, falar isso mesmo, a gente esconde da gente, né? esconde da gente. Isso, porque assim, mais para o final dessa sessão, aí a gente conclui por que que a gente faz isso. É muito chato, né? Mas é assim mesmo. Então, assim, em todos os nossos relacionamentos, porque veja, se eu soubesse que eu estou me relacionando com a Flora, mas que na verdade não é com a Flora, é com a própria Maria Amélia, então esses ajustamentos, eles não iriam acontecer, porque aí eu já Eu acho que cai saberia naquela história do agradar as pessoas, né? também. Do people É pleasing, mais né? isso, é mais um aspecto. Exatamente isso, Ju. E por que que a gente quer agradar as outras pessoas, mesmo sem saber, não é? Porque a gente quer ser aceita, A gente quer ser aceita, entende? aprovação. Então, assim, a aprovação, né? Agora, o que está escondido, bem escondido lá, a gente vai descobrindo, né, juntas aqui, né? Tá certo? Quanto mais a gente vai lendo esse pedacinho é foguete, aí mais aí a gente vai descobrindo por quê, tá bom? Que mais, Flora, que tem? Relacionamentos diretos, nos quais não há interferência, são sempre vistos como perigosos. Então, veja, sem interferências seria quando eu já descobri que quando eu ainda penso que estou me relacionando com você, mas eu já descobri que eu estou me relacionando comigo mesma, ou através do Espírito Santo. Aí não existiria interferência. Às vezes, em algum momento, em algum segundinho, assim, sabe? A gente lembra disso junto com alguém, né? Junto com uma pessoa. Isso é uma grande ameaça para o ego, ok? É uma enorme ameaça, porque a gente está descobrindo que o que nós somos realmente, né? O que nós somos realmente e a nossa igualdade, ok? Ó, a Zélia está perguntando qual é o parágrafo. É o parágrafo 2 Pois da seção 3 do capítulo 20, ok? Que mais, Flora? o ego é o mediador auto-indicado de todos os relacionamentos, fazendo quaisquer ajustamentos que considerar necessários e E, interpondo-os entre aqueles que querem se encontrar para manipulá-los separados e impedir sua união. então, isso que a gente acabou de falar, né? Então, assim, ó, o ego é assim, tá nesse parágrafo, aliás, tá nessa parte, nesse parágrafo, e muitas passagens, aliás, em todo o curso, né, salvo uma ou outra passagenzinha que Jesus esclarece, mas está, né, assim, ele fala em terceira pessoa, não é? Então, o ego, ele se auto-intitulou, né, um guiador dos nossos... Só que o ego, então, o sistema de pensamento do ego é a nossa identificação. Tudo bem, gente? Tá? Então, não tem um ser fora, certo? Mas a nossa identificação com o ego, que é praticamente 100%, e eu digo assim, 100% do tempo, não é? Então, praticamente 100% do tempo a gente está identificado, e aí o que acontece? Nós vamos viver nesses ajustamentos, certo? Então, os nossos relacionamentos raramente são sem interferência, como ele descreveu há pouco tempo, não é? Lê mais Sim. um pedacinho que aí eu vejo o que tem aqui Agora no chat. já, Hum, agora já vai finalizar já. tá. É essa interferência estudada que faz com que seja difícil para ti reconhecer o teu relacionamento santo pelo que ele é. Uhum. Então, ó, estudada no sentido de ser ardiloso, não é? Esse sistema de pensamento que, baseado na separação, é extremamente ardiloso. Então, tá tudo calculado.
Obviamente, moçada, assim, o Jesus está mostrando a dinâmica, né? Como funciona a nossa mente, tá bom? Então, ele só está mostrando para a gente como é que funciona a nossa mente. Esses relacionamentos todos, né? Assim, já assim, preparados, não é? Preparados, eles estão preparados e estão prontos desde da diminuta e louca ideia, ok? Mas como a gente sempre viveu meio sem saber o que está acontecendo, o que mostra o curso para a gente? Ele mostra o que está acontecendo na mente para a gente poder lembrar que a gente tem, então, a chance de fazer de forma diferente. Porque se a gente não olhar para dentro, se a gente não souber o que está acontecendo, nós não vamos saber nem o que fazer, tá certo? Então é isso que ele está mostrando, como acontece ali. Se a gente não tem, todos os nossos relacionamentos, eles são especiais, absolutamente todos, ok? Depois a gente vai descobrir que, na verdade, todos eles são santos, mas a gente precisa descobrir. E a gente só pode descobrir olhando para esse especialismo e sabendo que isso está acontecendo na nossa mente. Uma coisa que veio agora para mim, Aham. Marianela, é que o nosso relacionamento com Jesus também é especial em muitos momentos, Muito, porque a gente muito negocia muito especial. com ele, achando que está seguindo o Espírito Santo, achando que está perdoando e está fazendo esqueminha ali. Do mesmo jeito que o ego faz com os irmãos, faz esqueminha com Jesus. Eu já me peguei isso muitas vezes. E Certamente. devo cair. Acho que ainda devo cair em algum momento, né? Essa coisa Flora, ardilosa de fazer jogo com Jesus. não se iluda, amor, a gente vai fazer isso, não é você, Então, todos nós, tá bom? Pensou que tem um corpinho? Não tem jeito. Você já olha, se acha que você é um e tem outra pessoa ali fora, especialismo, ok? Então, os relacionamentos são todos especiais porque a gente depende um do outro, ok? E a gente pensa que a gente depende do Jesus. E aí ele está mostrando exato. para a gente nesse curso que a gente é tão forte quanto ele, a gente é tão poderosa quanto ele, todos nós somos. Ok? Mas a gente não sabe e, na verdade, a gente fica meio escondido. A gente não está querendo muito saber disso, não, porque senão nós vamos ter que assumir a responsabilidade enorme pela feitura deste mundo. E é por isso que a gente vai se esquivando, né? E tal, ok? Deixa eu só ver o que a Ana Maria escreveu aqui, peraí. Hoje um amigo me afirmou que se relacionar é difícil porque a gente muda a todo instante. Então é muito difícil conhecer o outro. Na hora me veio que isso é verdade, porque as nossas relações são baseadas no ego. Exatamente, tá? Exatamente. Então, mas, em primeiro lugar, a gente não vai ficar se condenando por causa disso, tá? Então, assim, ó, o que que acontece? Todos os nossos relacionamentos realmente são baseados no ego, mas conforme a gente vai olhando para dentro e a gente vai descobrindo essas dinâmicas, vai descobrindo aonde a gente está nos detalhes, é isso que eu quero dizer, sabe? Nos detalhes dos nossos relacionamentos, onde a gente está pegando aqui com o ego e a gente vai fazendo o processo do perdão, que é um processo, vamos lembrar disso, tá? Então aí a gente vai escapando, não é? Disso que parece que não tem saída, né? Parece que todos os nossos relacionamentos são através do ego, eles são, mas parece que não tem saída. E não é verdade. Se não tivesse saída, aí a gente não precisava nem do curso, então esquece, né? Não precisava mais de um curso em milagres, então não vai ter saída mesmo, então esquece. Mas a gente não pode confundir, assim, e pensar que a gente pode levar essa mensagem de um curso em milagres ao pé da letra, tá? Porque senão a gente enlouquece. De várias maneiras a gente pode enlouquecer, tá? De várias maneiras. Inclusive achar que a gente está realmente entendendo o que ele quer dizer, certo? Isso também é uma loucura. Então vamos lá. Tá? Então, assim, ó, a gente vê, a gente entende, a gente faz. Então, olha, tem um relacionamento, tem uma coisa difícil para eu resolver com uma pessoa. Então, é nesse detalhe que eu vou fazer. Porque a gente vai descobrindo cada vez mais
na verdade, esse trecho, né, essa seção 3 do capítulo 20 está mostrando para a gente. A gente vai indo, vai pensando, vai nos detalhes das coisas, e de repente a gente pode encarar que a gente não quer perdoar, tá? A gente não quer. Entende? Mas para a gente chegar nisso, a gente tem um caminho. A gente tem que olhar e a gente vai perdoar uns detalhes e a gente vai pensar nisso. E algumas coisas insistem em estar ali, né, no nosso pensamento, elas insistem em estar ali, e aí, de repente, a gente pode concluir que a gente não, na verdade, a gente não quer, não é? Algumas situações a gente não quer perdoar. E olha só, né? O Jesus vem mostrando para a gente, durante todo o texto, e depois, né, nas aplicações das lições, o quanto é legal, assim, para nós, esse perdão que ele ensina, não é? O quanto a gente vai ficar livre, o quanto a gente vai ser feliz, o quanto, sabe, tudo, mas aí a gente descobre que a gente não quer. Então, a primeira coisa, quando a gente descobre que a gente não quer perdoar uma coisa ou outra, ou mesmo Jesus, ou mesmo Deus, que às vezes eu vejo algumas pessoas me descrevendo assim, que elas não têm nenhum relacionamento que elas precisam perdoar. E assim, muitas vezes, lógico, né, o ego engana a gente, faz a gente pensar em outras coisas e achar que o nosso caminho está sendo mesmo de luz e etc. Mas enquanto você estiver aqui, eu acho bom você dar uma olhadinha. E aí, às vezes, não tem um relacionamento muito próximo, ou você não viu ainda, né? Que tem um relacionamento próximo, que está precisando mesmo, né? Desses passos de perdão. Mas aí, se não tem, se você não descobriu ainda, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar, por exemplo, né, ao redor, ou então as notícias que a gente vê, né, e tal, e o governo do país que a gente está, se você concorda, se você não concorda, se você concorda com quem você não, com quem você não concorda, é isso que eu quero dizer. Tudo isso são representatividades da nossa necessidade de perdão. Se tem alguém que fica aqui 100% do tempo em paz, pode levantar a mão e me fala o endereço que eu vou fazer aí eu vou fazer um estágio junto, entendeu? Eu quero ver se eu pego, assim, vou encostar um pouquinho assim para ver se pega, né? Eu também. Não tem muito como, tá certo? Tá? Mas, bom, vamos continuar? Vamos continuar? Depois a gente vai falar sobre isso que é importante, tá? Fala, Ju, você queria falar alguma coisa, Juliana? Não, eu falei que eu vou também junto fazer um estágio com essa pessoa que não tem Então nenhum problema. então vamos, né? Isso. Mais um pedacinho, Flora, ou esse aí que você parou? Então aí o Rodrigo me dá um tempinho que eu tenho mais um aqui. Não, Maria Amélia, é desse trecho mesmo. É, Ficou mais claro, clareou mais ainda. tá bom. Perfeito. Alguém separou alguma coisa? Ou do que eu falei, quer ver alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Maria Amélia, Oi, bem. Fala cá. essa coisa da gente querer agradar as pessoas, você falou, né? É porque é por causa da culpa que a gente tem, né? Inconsciente, é isso? Ou não? Não sei. Mas é assim, o que ela esconde, né? Então, vamos lá, já que você perguntou, então vamos direto nessa, tá bom? A gente realmente quer agradar as pessoas e a gente, né, esquece, e aliás, é por isso que eu sempre insisto, né, para quem está junto comigo, eu sempre insisto, para que faça uma coisa, olha para dentro e vê se o que você está fazendo é isso mesmo que você quer, entende? Muitas e muitas situações a gente não vai querer. Só que a gente vai descobrir isso. Só que muitas e muitas situações a gente não tem como fazer o que a gente quer. Mas a gente não é exatamente isso. Nós não temos que fazer só o que a gente quer. É impossível, não é? Nós temos muitas obrigações aqui. Então, né, muitas vezes a gente vai ter que fazer. Agora, olhar para dentro
e perceber se é realmente isso que eu quero fazer, eu não quero, mas eu preciso fazer, pronto, acabou o problema. Tá? Acabou o problema. Então, eu sei que eu já falei isso para você também, né, Camila? Tá? E é a mesma coisa, tá? É a mesma história. Ó, eu olho e vejo que o que eu estou fazendo para outra pessoa, né, ou para outras pessoas, na verdade não é o que eu quero. Mas aí eu só descobri isso. Eu não vou ficar revoltada e não fazer mais nada. Entende? Isso não tem sentido, sabe? Mas eu descobri por que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque eu quero ser aceita, eu quero ser amada, não é? E aí, então a gente vai deixando de olhar para a gente e vai fazendo o que a gente. E olha como é louco, né? Veja bem, eu tô aqui, eu sou amiga da Camila, eu fico pensando aqui que eu quero muito a amizade da Camila, a qualquer preço, a qualquer preço. Então, eu fico imaginando, fico olhando como que ela faz, né, o que ela faz e tal, eu fico imaginando o que eu faria para agradar a Camila, entende? Então, aí, porque assim, eu preciso muito da amizade dela. Veja, eu usei a palavra preciso, tá? Eu nem quero, eu preciso muito da amizade dela. Mas eu não percebo que eu estou observando, eu estou olhando, eu estou pensando e eu estou concluindo o que eu penso que a Camila ia gostar. Tá? Aí, de repente, por exemplo, eu dou, sei lá, levo umas flores no consultório dela, tá? Levo lá umas flores. Aí a Camila olha e fala, muito obrigada, ela tá morrendo de pressa, né? Ela nem é muito ligada em flor. Aí eu achei que eu fosse que a Camila fosse amar. E ela olha para mim e só sabe, então tá, muito obrigada e tal, e saiu correndo, não deu nem tempo. Eu fiquei muito louca da vida. Entende? Mas eu não me lembro que fui eu que pensei, que fui eu que olhei, que fui eu que observei, que eu que pensei e eu que concluí que a Camila ia amar aquelas flores. Então, mas assim, ó, eu só estou falando isso porque a gente precisa olhar para essas coisas e ver que está tudo, absolutamente tudo dentro da nossa mente, tá? E por que que a gente tem esse comportamento? Né? Esse que é o X da questão. Eu quero agradar gregos e troianos, se for possível, né? Então eu vou fazer um esforço enorme para agradar todo mundo, porque eu preciso estar bem na fita com Deus. É só isso. É só isso que esconde, entende? E por que que eu preciso estar bem na fita com Deus? Porque eu ainda tenho muito medo dele. Eu tenho medo dele não me aceitar. Eu tenho medo dele, sabe, fazer alguma coisa contra mim, se eu por acaso errar, se eu fizer alguma coisa. Então, eu vou fazendo um terreno. E aí, mas tudo isso está muito escondido. Isso só precisa ser coerente para a gente, tá? A gente não precisa exatamente acreditar nisso e nem ficar pensando nisso, sabe? E achar que é aonde estão os pormenores dessa dinâmica. Mas a gente precisa ver se isso é coerente, porque é isso o que o curso está falando para a gente, tá? Então, é por isso que eu quero agradar gregos e troianos, e é por isso que, em detrimento de me agradar, eu vou fazer qualquer negócio, quando eu não estou consciente, ok? Lógico, a gente vai ficando mais adulta, e aí a gente vai prestando atenção nessas coisas, né? Porque quando a gente é criança, não presta muita atenção nessas coisas, a gente fica ligado em tudo à volta e vai continuar fazendo essa mesma dinâmica. Depois a gente vai prestando atenção, e aí a gente vai fazendo, mas quando a gente descobre que a dinâmica, que lá embaixo mesmo, lá no fundo do poço, que eu quero é ficar bem na fita com Deus, porque eu acho que ele pode me rejeitar, aí eu falo, ego, dessa vez eu vou sair, dessa vez você não me pega, entende? Então, mas todos os detalhes dos nossos relacionamentos, ok? Que é por isso que a gente vai fazendo assim. Então, são os detalhes nessas coisas. Peraí, que é aquela perguntinha, né, básica lá do Jesus. Eu vou lá, vou levar flor para Camila, né? Eu vou levar flores para ela.
O que eu quero que resulte disso? Que ela fique muito agradecida, que ela fique em dívida comigo, que ela me agradeça ajoelhada, que, sabe, eu vou perguntando isso para mim e vou vendo, assim, se eu quiser de verdade, que a Camila fique feliz com as flores que eu levei, tanto faz se ela me agradece ou se ela não agradece, porque eu fiz isso para mim, por mim, tá? Mas eu precisei olhar para dentro, precisei descobrir que eu estava querendo agradar, precisei descobrir se que eu realmente quero levar essas flores e por quê. Entende? Esse tipo de ação de olhar para dentro, meninos, não é muito comum aqui. Claro que a psicologia ajuda muito a gente, quando a gente faz terapia, a gente, né, acaba fazendo, olhando de alguma forma para isso. Agora, mudar o comportamento não vai adiantar, tá bom? Vamos lá, vamos falar isso. Mudar o comportamento nunca adiantou, nunca. A gente muda um comportamento, daqui a pouco a gente tem ele de outra forma, tá? Eu preciso descobrir que é isso na minha mente, e se eu descobrir, e vamos supor que eu tenha pensado, eu quero que a Camila se sinta em dívida comigo, então vai ficar minha amiguinha para sempre. Mas aí eu já olhei para isso, já descobri que era isso, já sei que existe uma carência em relação à amizade dela e que essa carência representa a carência que eu tenho, na verdade, da aceitação de Deus. Então tá, mas é o que eu consigo fazer agora? Então é o que eu consigo fazer agora, eu vou lá e levo as flores para Camila e ela que se vire com as flores, entendeu? Tá? Então tudo eu já vi. Ok? Mas não é, parece um raciocínio muito comprido, mas não é. Quando a gente descobre por que a gente está fazendo as coisas, então a gente vai, é curtinho, sabe? A gente vai para o próximo passo depois, né? Enquanto eu precisar levar flores no consultório da Camila, porque eu preciso da amizade dela, eu levo. Eu levo. É o que dá para fazer? É o que dá para fazer neste momento. Ok? Tudo bem, Camila? Tinha mais algum detalhe? Oi. Claro. Não, muito claro. Tá, então tá. Claro. Que bom. Fala, Juliana. Eu não consigo entender por que se eu já tenho consciência de que é a minha carência, que é a minha vontade de ser aceita, aprovada, enfim. Se eu já tenho consciência de tudo isso, por que eu vou então continuar tendo ação? Ao invés de procurar fazer o perdão com Jesus e Espírito Santo. É uma excelente pergunta, Ju. Excelente pergunta. Porque tomar consciência não significa que você já entendeu e que você já aceitou. Entender a gente até entende, mas não significa. Então, veja, tudo que você tem aqui pode ser simbólico, tá? Daquilo que você está fazendo. Então, faça o que você tem vontade de fazer, mesmo que isso represente todas as coisas. Veja, deixa eu ver se fica mais claro falando assim, Você já tem, a gente já sabe em algum lugar da nossa mente que nós não somos um corpo, né? Pelo menos a gente está olhando aqui que a gente sabe. Agora, se você não comer, se você não beber água, entende? Essa identificação que a gente tem com o corpo ainda é 100%. Então, o fato de eu ter uma carência, que é a amizade da Camila ou a amizade da Juliana, não é diferente da carência que eu tenho de água e de comida. A gente não percebe, mas a gente tem uma hierarquia aqui, sabe? Olha, isso é importante, isso não é importante. Isso é fútil, isso é útil. Isso é sagrado, isso é profano. Sabe, todas essas categorias, aí vem o autor do curso e fala, deixa eu falar um negócio para você. Não tem, viu?
não tem. O propósito ao qual a gente usa uma ou outra coisa, esse é o propósito que você dá, e ele pode ser útil ou fútil para você. Útil ou inútil, na verdade, né? Útil ou inútil para você. Então, o fato de você tomar consciência é o primeiro passo, mas é só o primeiro, entende? E respeitar o que dá para fazer. Olha, vamos supor que eu tinha falado para Camila que eu ia levar flores lá, tá bom? Aí fiz todo esse exame na minha mente e vi que o que estava mesmo me motivando a fazer isso era essa carência da amizade dela, querer que ela fosse, sabe, ficasse em dívida comigo, etc. Aí eu me sinto, nossa senhora, né? O vírus do verme, do cocô, do cavalo, do bandido, tá bom? Então, assim, me sinto péssima, me sinto péssima. Mas espera aí, eu já tinha até falado para ela, o que eu vou fazer? Vou falar, não apareço, não levo, não falo nada. Isso, levar essas flores pode ser uma símbolo, pode, né? A gente usa junto com o Espírito Santo, a gente pede para ele, olha, me ajuda, eu vou levar lá porque eu consigo, porque é o que eu consigo fazer agora. Entende? Então, ó, eu consigo, porque na verdade eu ainda estou muito dependente da amizade dela. Não tem problema. Eu não sei se está claro De isso. alguma forma, isso não iria reforçar a ilusão na mente? Se você está consciente disso, não. Não. E vamos supor que eu não esteja totalmente consciente. Aí reforcei essa ilusão da carência, da amizade, da dependência dela e etc. Tá? Não tem problema também, Ju. Ok? Porque, assim, ó, às vezes, às vezes não, centenas de vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas eu não posso mais fazer isso, eu fiz isso a vida inteira, e sabe, eu não posso mais fazer. Então, quando você não pode, quando a coisa é proibida, quando o negócio vai te atrapalhar, desconfia, tá? Desconfia. Eu brinco de imaginar, eu sempre brinco comigo de imaginar, né? Eu fico imaginando assim que você acha que o Jesus viria aqui, poria a mão na cintura e falava, Maria Amélia, tenha dó, né? Tenha santa paciência. Você acha que você tem que fazer? Você acha que você vai fazer isso outra vez? Quem consegue imaginar um negócio desse? Tá? Então, assim, ó, a gente tem que lembrar que toda condenação, todo tipo de condenação, eu vou fazer agora um paralelo, que é ajustamento, tá? Nesse trecho que a gente está lendo. Todo tipo de condenação só pode vir de um lugar, tá? Só pode vir dessa parte da nossa mente a qual a gente se identifica praticamente 100%, não é? Então, aí você compara, imagina que o ego está chegando aqui, o Espírito Santo está chegando aqui. O que um falaria, o que o outro falaria sobre a mesma situação, sobre a mesma decisão, sobre o mesmo comportamento, né? O Jesus fala milhares de vezes ali, ele fala, olha, se você não estiver pronto, eu te espero, fica tranquilo, sabe? Eu tenho eternidade. De vez em quando isso não é gostoso, de vez em quando dá vontade de dar uma bronca nele. Falei, escuta, me ajuda agora, né? Me ajuda agora, eu preciso de ajuda nisso aqui. Mas, assim, ele está aqui, está o tempo todo com a gente, ok? E aí, mas a gente escolhe ouvir o ego. E aí também temos uma explicação super racional, a gente precisa ouvir o ego, tá? Então, assim, nesse sentido, é muito, muito, muito importante a gente lembrar, olhar e falar o que dá para eu fazer agora. Porque essa cobrança, essa autocobrança, falando o tempo todo, sabe, tinha que ser diferente, você tinha que fazer diferente, você tinha que isso, você tinha que aquilo, você tinha isso, você não pode mais fazer isso, você não pode fazer isso. Toda essa cobrança é o que judia da gente. Muito, muito. Porque causa um conflito, e o resultado de conflito é sempre, sempre, sempre raiva. É muito difícil a gente aguentar ficar com raiva, principalmente da gente mesmo de outras pessoas, é muito difícil a gente aguentar ficar com raiva. E aí a gente faz o quê? A gente não, né? A mente faz o quê? Projeta. De que jeito vai essa raiva por aí? De todos os jeitos, sabe? Alguém
a gente só acha as testemunhas, né? Dessa raiva interna, né? Dessa coisa interna, a gente só acha as testemunhas aqui fora. Eu não sei se fica claro isso para vocês, gente. Senão a gente para, a gente conversa mais um pouco, a gente fala. E se alguém quiser completar para mim também, sabe? Falar de uma forma diferente, às vezes ajuda outras pessoas. Ok? Mas melhorou, Ju? Não, melhorou, sim. Uhum. Então tá bom. Ó, Ana Maria escreveu. Maria Amélia? Ah, ó, Ana Maria está convidando todos nós para irmos para Búzio, porque é impossível não ficar em paz lá. Então vamos todo mundo, tá? A gente já vai se Nossa, comprometer. tô Ah. super dentro. Oi, Sônia, fala, amor. Ah. Então, falando disso que você acabou de dizer, né? Eu me lembrei de um trecho do que eu li hoje no Manual dos Professores, Tá. e ele fala assim, que você disse, né? É só a gente olhar para a situação e ver o que o Espírito Santo falaria, o que Deus falaria, né? E ele diz assim nesse trecho: não te desesperes, portanto, por causa das limitações. É a tua função escapar delas, mas não existir sem elas. Se queres ser ouvido por aqueles que sofrem, tem que falar a língua deles. Se queres ser um salvador, tens que compreender do que é que se tem que escapar. A salvação não é teórica. Contempla o problema, pede a resposta e então aceita-a quando ela vem. E a tua vinda também não demorará muito. Toda ajuda que fores capaz de aceitar será provida, e nenhuma necessidade que tiveres deixará de ser suprida. Assim sendo, não nos preocupemos demais com as metas para as quais não está pronto. Deus te aceita onde estás e te dá as boas-vindas. O que mais poderias desejar se isso é tudo o que precisas? Ai, que delícia, né? Qual parte do manual fala para todo mundo, Sônia? É no capítulo 26. Ah, é Pode-se capítulo? Não é manual atingir dos Deus professores? diretamente? Então, não, Manual dos Ah, Professores, mas na manual dos parte professores no 26. item 26, porque é esse, 26, isso, item parágrafo 4. 26. Aí, super obrigada. Tá vendo, gente? A gente esquece disso, né? A gente esquece que, assim, ó, mesmo dentro de todas as limitações que a gente tem aqui, ele está sempre junto. E, assim, e dentro dessas limitações, a gente não precisaria sofrer tanto, porque é assim, todo mundo tem limitações, bastou estar num corpinho, não é? Então, as limitações, elas são, assim, de bilhões de formas diferentes. O conteúdo é sempre o mesmo, né? Que é assim, a minha crença na separação está dizendo que eu não sou capaz de fazer algumas coisas, ou que eu não consigo fazer outras, ou que eu não posso fazer outras. Não é? Então, assim, quando a gente lembra que está tudo certo, que não tem problema, eu lembro, tem um trecho, acho que é no capítulo 30 também, que ele fala assim, ó, é, tenha paciência, né? Alguma coisa que eu não lembro agora, tá? Mas assim, mas tenha paciência com você mesmo, certo? Você já está sofrendo tanto, você já tem sofrido há tanto tempo, tenha um pouco de paciência, mais ou menos compaixão, não é? E a gente vai olhando para isso. Nós vamos descobrindo o que esses detalhes, né, do sistema de pensamento do ego está fazendo com a mente. E aí a gente vai descobrindo isso, descobrindo no sentido literal mesmo, sabe? Você vai descobrindo, tirando, né, esses véus, compreende isso e faz o que dá, tá? A gente vai fazer o que dá. Ele não cobra a gente das coisas, mas a gente se cobra. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu tenho. Maria Amélia, Oi, amor. o que eu percebo em muitos momentos é que quando você começa a se observar de uma forma mais aguçada as suas reais intenções,
sem essa máscara que a gente apresenta para o mundo, todos nós, indiscutivelmente, né? Sim. Vem uma sensação, claro, de culpa, de desconforto, porque a gente não é bonitinho do jeito que o ego vendeu para gente, que é uma outra face mais obscura, né, do sistema na gente. Então, às vezes, o que que acontece? Vem uma sensação de muito medo. Parece que o medo, quando você vê, olha, eu quero ir lá entregar flor para Camila, mas no fundo eu estou querendo manipular a Camila. E não adianta eu tentar me livrar disso, por mais que eu vá, entregue para Jesus, não adianta. Aquela sensação de querer manipular a Camila continua. Então, vem uma sensação de medo, e aí eu sinto que é por isso, pelo menos aqui comigo, é, vem a necessidade de manipular o comportamento, porque o ego ele vai muito para a forma, ele é viciado na forma Sim, e no claro, comportamento. Então você claro. quer manipular o comportamento ali até para se enganar, porque no fundo eu já percebi que é tudo para a gente se enganar. Então, e fingir que eu estou com Jesus, eu estou com o Espírito Santo, e aquela sensação de fazer jogo com a Camila, colocando a Camila como exemplo. Então, parece que tem muitos momentos que a sensação de medo é por isso que a paciência, a gente Ela, precisa acessar essa paciência, porque a gente começa a olhar mais para a gente, para essa camada, né, do ego na nossa, voltar para dentro, olhar para a mente, a gente vai sentindo, parece que mais medo, vai dando, e aí vem como um efeito de querer manipular o nosso comportamento, e muitas vezes a sim, gente nem percebe que está se manipulando o comportamento. Não sei, é o sim. que está vindo aqui para mim, assim, que Não, eu mas acho que muito legal, tem que Flora. acontecer isso com muitas pessoas no curso, né, de Aham. Faz todo sentido. Muito legal. Deixa eu só ver o que a Rita queria falar, que daí a gente junta as coisas. Ah, Esse meu som tá bom para vocês? tá, tá. Eu estou no computador. Olha, eu parei no 3 e no 4 e no 5, né? Porque eu achei que resume tudo isso, o que a Flora falou. Aqui no 4 ele pergunta, né? Gostas do que fizeste? Eu acho que é tão libertador essa parte aqui, porque quando a gente ouve, né, foi Deus que quis assim, a gente brinca aqui com a Maria Amélia, né, foi Deus que quis, né, aconteceu porque Deus quis assim. E a hora que você lê isso aqui, o curso me libertou, me deu uma paz imensa quando eu li. Começa aqui no 3, parte 6 aqui, no capítulo 3. A sentença 6, se fala, sentença 6. Mundo e depois te ajustaste a ele e ele a ti. E nem existe nenhuma diferença entre tu e ele na tua percepção, que fez a ambos. Uma questão simples, entretanto, ainda permanece e necessita uma resposta. Gosta do que fizestes? Então, tanto faz, sabe? Foi você que fez. Se você gosta da Camila, se você não gosta da Camila, Deus gosta dela, simplesmente. Ela é filha de Deus perfeita e completa e independe da minha levar flor para ela ou não levar flor. Hoje eu estou bem tranquila quanto a isso. Eu falo, nossa, mas eu estou preocupada com o quê mesmo? É Deus que quis assim? Não, eu estou criando esse mundo e estou dando. Aí, se eu não estou em paz em levar flor para ela, eu estou criando essa crise em mim, esse conflito em mim. E o eguinho está adorando, né? É isso que eu quero. Vamos ficar nesse mundinho aí, né? Uhum. E aí continua, né? O mundo de assassinato e ataque. Quer dizer, esse medo que a Flora falou, desse mundo que a gente tem, vou falar do mundo, do relacionamento, foi criado por nós. Né? Se a gente pensar em Deus, no Espírito Santo, tanto faz, para ele isso é um brinquedinho seu, né? Que não tem significado. Uhum. O curso, assim, a primeira coisa que o curso me pegou e falou, não, agora é isso que eu quero. Eu estava numa situação difícil, né? E as minhas amigas, não, pensa nisso, você está tendo uma oportunidade, Deus está te dando uma oportunidade no que está te acontecendo. Quando eu li, eu ficava tão triste com essa história, deprimida, nossa Deus, por quê, né? Não vai
vai ter fim essa história, né? Eu vou queimar no mármore do inferno por isso? Aí eu li, não, foi Deus que fez isso, né? Ou qualquer doença, qualquer conflito. Foi você que criou, está escrito aqui, ó, tu fizeste o mundo e depois quer dizer, e outra coisa, a gente gosta desse mundinho, não me tira daqui, a festinha é boa, eu não quero sair dessa festa, eu quero sofrer, eu quero, entendeu? Toda vez que eu me vejo em sofrimento, eu falo, olha que delícia, vai, vamos nessa, marca nessa. Essa é a Rita. Perfeito. A cerveja, porque, olha, vamos comemorar, sabe? Chora bastante, sabe? Não existe, né? Tô brava com a Camila, tô brava com alguma coisa dela, ela é filha de Deus, né? A Maria Amélia sabe que eu não sou assim, né? Que eu não vejo assim. Né? Às vezes a gente Não, acaba... Mas essa mas é parte assim, ó, é interessante. vamos só organizar o pensamento, né? Eu penso assim, ó, quem chegou nessa fase do curso e não entendeu ainda que esse mundo foi você que fez, se isso não é libertador para você, eu acho que a gente fecha o curso e não estuda mais. Entendeu? Eu acho que isso aqui é uma parte muito importante. Porque achar que esse mundo de ataque, assassinato, foi Deus que fez, dá licença. Então, Deus não é amor. Desculpa, Maria Amélia. Não, eu te agradeço, muito legal. Vamos só juntar as coisas. Oi, Rita. Não ouvi o que você falou no final, peraí. Essa briga é minha, eu falo para mim isso todo dia, né? Conflitinho, essas coisinhas, essas pequenas coisas que a Maria Amélia sempre fala, nossa, a hora que eu vejo, não, para com isso, olha, quanto tempo você está perdendo nisso, né? Escolha de novo, qual é a escolha? É o ego ou o Espírito Santo? Como que você vai olhar isso aí de novo? Você vai, né, continuar com esse conflitinho ou você vai dar um tempo, né, dar uma parada, vai respirar, vai tomar água, dar risada disso, né? É para mim, é briga comigo mesmo, tá o dia inteiro nessa. Mas na boa. Quando eu chego... Que bom. Estou em paz. Que bom, né? Ó, essa é a Rita. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, ó, que é muito importante, porque a Flora estava falando, realmente a gente vai descobrindo, né? Ontem até na live com os meninos lá, com os portuguesinhos, que eles são muito fofos, aí uma pessoa perguntou, né? Mas porque o tema da live era quem sou eu, não é? E aí uma pessoa perguntou, eu achei muito legal, mas espera aí, quando eu pergunto quem sou eu também não estou reafirmando a separação, né? Mais ou menos isso que a Flora falou. Espera aí, deixa eu ver. Se eu então estou falando lá, eu já descobri que essa porcaria toda está na minha mente, e aí eu vou lá e eu vou continuar fazendo isso, e eu já sei que é isso, a hora que eu descubro esse negócio, meu Deus do céu, que horror! Então, essa é uma parte extremamente importante para a gente falar, para a gente conversar e para a gente lembrar, tá? Que todo mundo queria, né? Assim, olha, agora eu descobri que o que eu queria mesmo fazer com a Camila era manipular a Camila. Então, eu sou um monstro, sabe? Então, eu sou um monstro. Eu não sou filha de Deus coisa nenhuma. Eu não sou, sabe? Gente, essa é a parte que o Jesus está ensinando para a gente durante todo o curso, que nós podemos chamar de o segundo passo do perdão. É a gente lidar com tudo isso, tá? Não vai adiantar você pedir ajuda para o Espírito Santo, porque você não vai ouvir. Não é que ele não vai te ajudar, você só não vai ouvir. Então, a gente vai lidar com tudo isso, olhar para essa feiura mesmo, porque todo mundo vai querer manipular a Camila, todo mundo, tá? Coitada da Camila, né? Então, assim, mas vamos, todo mundo vai querer manipular, todo mundo vai querer tirar uma vantagem, todo mundo vai querer fazer alguma coisa, porque é assim. Isso é inerente à mente que se sente separada. Quando a gente olha para isso, então
que é, assim, tem muitos detalhes, eu não tenho como falar, né, aqui, mas a gente vai olhar para isso e vai perdoar, a gente escolhe o ego. Tudo bem também, porque a gente ainda vai escolher muitas vezes o ego. Tudo bem também. Esses são os nossos passos. A gente vai um a um, sabe? Olhar para esse mundo que a gente fez, certo? A gente se ajusta a ele, a gente tem essas dificuldades, que coisa. Elas podem sim, as dificuldades podem sim ser úteis para a gente olhar porque esse é o conteúdo da nossa própria mente, que não tem outro, tá? Que se chama medo, ok? Porque você pode chamar o medo de culpa também, tá? Então, esse conteúdo de medo. Mas aí, cada dificuldade que a gente tem, a gente pode olhar para ela e lembrar que ela é só isso. Não precisa buscar pelo em ovo, não tem outra coisa. Sabe? É o medo que eu ainda tenho de assumir a responsabilidade por todas as coisas. Então, esses detalhes que eu olho de feiura dentro da minha própria mente, eu vou lembrando que eles também não significam nada. E depois que eu aceitar que eu tenho tudo isso, porque todo mundo tem, bastou você achar que tem que estar aqui num corpinho, você tem. Você pode não estar tão assim, profundamente enraizado dentro desse medo, que é a feiura, né? Isso que eu quero dizer, que é a feiura, tá? Mas todo mundo tem. Então, eu posso relaxar. Olha, então, tá bom. Aí, tá vendo? É só mais um aspecto de medo. Eu queria manipular a Camila, eu queria seduzir, eu queria fazer com que ela faça tudo que eu quero. Então, é só mais, de novo, um aspecto dessa culpa inconsciente que está vendo, que está vindo aqui. Eu posso ficar um pouquinho menos brava comigo? Posso. E é um pouquinho agora, sabe? E se eu não dou conta de olhar para isso agora, não tem problema, tá? Não tem problema. Eu mudo de assunto um pouco, depois eu olho mais um pouquinho, depois eu mudo de assunto, depois eu olho mais um pouquinho, e aí a gente vai indo, tá? E vai tirando. O único problema dessa sujeirada toda que a gente tá vendo ali é não olhar para ela e não aceitar. Porque se você não olha que está ali, e a mente é única, e esse conteúdo do que a gente está vendo está ali dentro, vai aparecer aí fora e você vai achar que está só lá fora. Quando está aqui dentro, você olha e lida com isso. Lida de que forma? Escolhi de novo, o ego é assim mesmo, a mente é isso mesmo, tá? Enquanto eu me vejo como Maria Amélia, essa coisa vai acontecer. Mas aí, de tanto olhar e de tanto a gente pensar nisso e aceitar que essas sujeiras, elas estão ali, mas elas não estão porque elas não são reais, certo? Então, a gente vai aceitando e a gente vai ficando mais leve. E até o ponto em que a gente olha para essa sujeirada toda e dá risada, não é? E fala, então, mas eu vou levar a flor para Camila e pronto, acabou. Entende? Pronto, acabou. Enfim, ó, tá? Quero isso, quero aquilo outro, tudo bem também. Tá? Tudo bem, meninos? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Nosso tempinho já foi, mas aí dá para a gente ouvir mais um pouquinho. Ô, Maria Amélia, então um Oi, depoimento. linda. Agora, ouvindo tudo isso e lendo esse capítulo junto, maravilhoso, né? O pecado como um ajustamento. Eu fiquei com uma sensação, assim, que eu tô... Quando tu falasse aí desse monte de sujeira, fiquei com uma sensação que eu tô num aterro sanitário, sabe? Escalando ele, vendo tanta coisa, sabendo, né, que nem a Ju falou, sabendo que aquilo não é real, mas sentindo esse medo, né, e pensando, meu Deus, como é que eu vou dar conta de entregar tudo isso? Então, Muita mas coisa para porque antes de entregar, Márcia, que é isso que eu queria deixar mais claro para vocês, porque seria ótimo se a gente olhasse para essa sujeira e falava,
Tó para você, Jesus, fica para você, entendeu? Né? Mas isso não é possível, por quê? Porque a gente não vai ouvi-lo. Então, nós vamos olhar para essa sujeira, vamos lá, vamos lembrar que ela está presente em todos, porque veja, como que faz, como que o ego faz? Nossa, eu é que queria, sabe, assim, manipular a Camila, eu sou horrível. A Márcia não queria, a Flora não queria, só eu que queria. Essa sujeira é horrorosa e é minha. Então, eu vou olhar e vou pensar, espera um pouco, querida, vamos lá, tá? Eu olho no espelho e vou lembrar que, primeiro, todo mundo tem, Márcia. Segundo, essa sujeira, ela só está aparecendo porque agora a gente está mais pronta, sabe? A gente está olhando para ela, entende? Ela sempre esteve ali. E agora eu vou lembrando, eu vou olhar para mim e vou falar, então, apesar dessa sujeira, não tem problema, porque nada pode abalar aquilo que eu sou. Por isso que eu preciso de todo o arsenal. Eu não posso ficar com um pensamento, um pouquinho, uma parte, quero dizer, uma parte do pensamento. Ele é todo. Na hora que a gente está fordunceada, não tem graça nenhuma. Mas experimenta em alguma coisa que não foi tão difícil para vocês, tá? Experimentem. Nossa, tudo que eu queria, olha como eu sou horrorosa, eu queria manipular a Camila, sabe? Olha como eu sou horrorosa. Então, sou horrorosa. Experimenta aceitar para você ver o que acontece. Sabe? Em detalhes pequenos, né? Lógico, em coisinha pequena que a gente dá conta. Experimenta aceitar. É isso mesmo, é horroroso. Aquilo vai dando um negócio, de repente, some. Por quê? O Jesus também explica por quê. Porque o ego não tem argumento, ele nunca tem. Tudo que ele faz é ali, ó, é atrás do véu, sabe? E a gente, enquanto você não traz para cá, para frente do nariz, isso fica uma montanha, sabe? Parece um limbo mesmo, parece um aterro sanitário. Sim, o problema é que a gente quer fazer a reciclagem sozinha, né? Quer separar o lixo. Vamos botar, isso aqui ainda dá para aproveitar, né? Isso aqui dá para isso aqui dá para fazer uns artesanatos. Então, cadê a Valéria com o artesanato? Mas aí, ó, ali, né? Então, mas é claro que mas isso tá ligado àquilo que a Rita falou. Mas olha, a gente gosta desse mundinho, né? A gente quer manter isso. Só que a gente esquece completamente de que não existe esse mundinho sem culpa, tá? Não existe. E culpa não é bonito, né? É um aterro mesmo. Mas vamos lá, só para gente encerrar, né? Não sei se a Andréa quer falar alguma coisa, mas para a gente encerrar, veja, tudo isso não é um problemão, tá? Não é um problemão quando a gente olha com os olhos, sabe, assim, olha, já treinados para ver que isso daqui é uma ilusão, ok? Então isso vai se tornando um probleminha. E a gente pode dar risada. E quanto mais a gente ri, mais pequenininho ele fica, tá? Pode falar, Andréia. Então, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então, eu acho que foge um pouco do tema de hoje, mas é uma coisa que vem tirando um pouco a minha paz, né? Mas eu acho até que você já me respondeu de certa forma. Tipo, relaxa, né? Porque eu fico assim, com conflito em relação ao ego e o planejamento, por exemplo, né? Tipo assim, o ego planeja, o Espírito Santo não. E aí eu fico nessa, será que eu estou no ego? Será que eu estou, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem pessoal, eu estou de mudança para outro estado, né? Então eu preciso planejar muita coisa, né? Então é um grande planejamento, estou indo sozinho e tal. Aí eu fico querendo controlar as coisas, não, vou fazer assim, vou fazer assado, você quer não, tem que anotar aí. Depois eu falo, gente, será que é o ego? Será que eu fico assim com certo medo até, né? De quebrar a cara de novo, né? Sabe? Tipo, e agir pelo ego, e agir no ego. Então, Andréia, eu queria saber vamos de fazer, você, o que você acha sobre isso? Não, eu vou falar alguma coisa para você, mas eu peço para você trazer isso para a gente no próximo encontro, tá? E a gente começa por isso também, ok? Tá bom. Veja bem, todos nós estamos aqui no ego.
e a gente vai levar uma vida normal. Você precisa planejar, porque se você não planejar, as suas coisas não vão ficar organizadas lá na sua mudança. E não tem problema nenhum, ok? Se tem uma coisa, eu chamo o Jesus de chato, porque ele não deixa mais me culpar ninguém, ele não me deixa mais culpar ninguém, ele só me deixa a mim. Mas se tem uma coisa que ele não é doido. Ele sabe muito bem o que está acontecendo aqui e que a gente está nesse mundo e que a gente precisa fazer as coisas e levar tudo normalmente. Tá bom? Tá? Então, por favor, não fica com isso, sabe? Eu estou com ego, com o Espírito Santo. Não fica. Você precisa planejar e o Espírito Santo pode te ajudar nisso. Tá bom? Mas ele vai te mostrando para você ficar mais confiante. Ok? Ele vai te mostrando as coisas para ficar mais confiante. Então, depois você traz isso para a gente de novo e a gente conversa. Super importante para todo mundo, tá bom? Amores, ó, um monte de beijo. Muito obrigada por vocês estarem aqui e a gente vai... Muito obrigada. Tá? Gratidão, nós que Deus agradecemos. Gratidão. Bye. Todos. Bye, bye. Até 15 dias. Bye, até 15 dias. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau.